O episódio final de Stranger Things saiu e eu acho que eles se perderam. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, vocês podem me chamar de HK e sejam muito bem-vindas ao Koala Vazio. Eu tô genuinamente meio triste. Pra mim, essa temporada inteira tava muito legal. A primeira parte eu gostei muito, a segunda parte foi interessante, foi divertida. E o episódio final me decepcionou. Ele me deixou mal e não de um jeito dramático, não de um jeito que a história te deixa assim, eu só não achei que chegou no que deveria ser. Mas eu sei exatamente como tudo isso podia ter sido melhor e como o final dessa série poderia ter sido algo gigante. Então fica aí até o fim pra você entender do que eu tô falando. Antes de eu falar sobre isso e falar sobre tudo que eu não gostei, o que foi bastante coisa, vamos falar sobre o que eu gostei, né? Acho que é um bom começo. Pra começar, eu queria dizer que os cenários dessa temporada estão muito bonitos. Todos eles. Eu acho que eu já falei isso no primeiro vídeo que eu fiz, só que eu queria reiterar aqui que eu gostei muito de tudo. Tanto dos cenários físicos, os que realmente existem em locação, que estão lindos, quanto os cenários em CGI e o CGI da série inteira, né, no geral, né, da temporada inteira. Tá tudo muito bem feito. Alguns momentos o CGI me tirou um pouco o foco ali, me tirou um pouco da imersão, mas não foi nada demais. Logo isso passou e eu entrei de novo, fiquei imerso de novo, ficou bem legal. Eu achei extremamente impressionante, principalmente o laboratório do Brenner, né, o negócio de energia lá de Hawkins, que antes eles usavam a locação física, né, isso era um laboratório físico. Só que daí ele foi demolido e não existe mais. Então eles tiveram que criar tudo isso dentro de um estúdio e ficou muito bonito, ficou bem parecido com o de verdade. Hein? Além disso, eu também gostei muito da inserção do Derek e da Holly na história. Eu achei que ficou muito bem feito. E eu adorei esses dois personagens, os dois atores, né, tanto o ator do Derek, que eu não sei o nome, e a Nell Fisher, que é a atriz da Holly, fizeram um trabalho muito bom. Tô ansioso pra ver o que eles vão fazer no futuro. Os dois têm muito potencial. Eu sinto que vão ser grandes atores de Hollywood. E sempre que um dos dois aparecia na cena, eu sabia que tinha alguma coisa boa vindo pela frente. Por fim, eu achei levemente interessante o que eles tocaram na história do Henry. Mas bem levemente mesmo, e depois eu comento mais sobre isso também. Agora sim, vamos pra maior parte do vídeo, porque eu adoro reclamar. Os pontos que eu achei bem ruins nessa última temporada de Stranger Things. Já pra abrir essa categoria, eu queria dizer que eu achei a temporada inteira muito corrida. Os primeiros episódios pareceram que foi interessante, pareceu que foi num passo bom, mas a segunda parte dessa temporada e o episódio final, eu achei que, sinceramente, poderiam ter feito uma temporada inteira só sobre isso, que eu não me incomodaria. Claramente, por questões financeiras e de negócios, não daria certo, mas pelo bem da história, eu acho que era necessário. Agora vamos falar da Callie. Acho que a gente pode falar da Callie, né? Ela é chata, ela é uma personagem insuportável, foi a pior coisa que resolveram colocar nessa temporada. Não precisava. A participação dela ali foi, tipo, mínima. Se ela não tivesse ali, a Omzi poderia ter tido a mesma ideia que ela deu e a gente não odiaria uma personagem a mais. Eu odiei, eu simplesmente não consigo, não aguento. E falando nisso, por tudo que a gente viu da mitologia de Stranger Things, tanto na série quanto na peça de teatro, que inclusive se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre ela, eu acho que seria bem interessante, então coloca aí nos comentários, se alguém pedir eu vou fazer. Enfim, de acordo com tudo isso, o plano da Callie é simplesmente inútil. A ideia era de que se a Omzi morresse, eles não conseguiriam fazer réplicas do Vecna / Henry, então esse ciclo ia se fechar. Acontece que o Henry tem os poderes por conta do Devorador de Mentes. Ele passou esses poderes tanto pra Omzi quanto pra Callie, quanto pra todas as outras crianças ali no laboratório, por uma transfusão de sangue feita pelo Brenner. E no fim das contas, a Omzi era uma cópia exata do Henry. Beleza, tudo bem. Mas pensa comigo, pode ser um raciocínio um pouquinho complicado, mas vamos lá, eu sei que você consegue. A Om é uma cópia exata do Henry porque ela tem os poderes do Henry pela transfusão de sangue. Mas, assim, meio que se for tudo isso que eu já disse, tem o Will e mais 12 crianças que têm os exatos mesmos poderes que o Henry, só que sem ser por transfusão de sangue.
eles são originais, eles são versões 2.0. Eu tô realmente tentando parar de falar palavrão nesse canal e na minha vida em geral, mas enfim. Só que eu vou ter que pedir perdão de vocês aqui. Só me explica um negócio. Por que caralhos a Kay precisava da 11 se ela tem 13 pessoas que são versões 2.0 do Henry e não uma cópia? Deu pra entender? E isso tudo, o sacrifício da 11 me leva a outro ponto que me incomodou muito. O final dessa série não tem impacto nenhum. Ninguém morre, nenhuma consequência realmente existe. Tá bom, a 11 foi embora, ou morreu, ou algo do tipo, mas isso não pareceu trazer tanto impacto quanto poderia ter trazido. Eu não sei explicar. Mas, tipo, parece que nada realmente aconteceu. Eles simplesmente acabaram com o mundo invertido e é isso. E não tem consequência nenhuma. A gente não vê nenhuma consequência disso. A gente não vê o que aconteceu com os militares, a gente não vê o que aconteceu com a Kay. A gente só aceita. Simplesmente aceita. Além de que, talvez uma morte digna pro Vecna trouxesse um impacto suficiente, mas foi uma cena tão merda. Foi uma cena tão dane-se. Tudo bem, teve um planejamento e tal, mas ninguém foi atingido por nada. A 11 não se machucou de verdade, nenhum dos outros se machucou de verdade. Pareceu tão simples, fácil. Parece que ninguém fez realmente um esforço. Além disso, eu fiquei levemente triste que por muito pouco eles não descredibilizaram completamente a peça de teatro. Por muitos momentos ali no meio eu fiquei bem confuso, porque as coisas não pareciam estar se ligando com o que eu tinha entendido da história. No fim das contas eu percebi que tá tudo bem, realmente as coisas faziam sentido, mas por pouco. E principalmente uma coisa que me incomodou muito foi o fato de que quando o Will fala pro Henry que, cara, não precisa ser assim, ele tá te controlando, o Henry simplesmente manda um... Nah, sou eu mesmo. Tamo junto. A gente viu que não é o Henry. Ele sabe que não é ele. Ele tá ciente disso por muitas partes dentro do espetáculo de teatro. E mesmo assim, eles escolheram fazer com que fosse ele mesmo. Eu não sei pôr em palavras o quanto eu desgosto dessa escolha de roteiro, mas foi o que eles escolheram e eu não tenho muito o que fazer sobre isso. Por fim, eu só queria comentar que nada do que eles fizeram realmente valeu a pena e foi útil, porque, beleza, eles mataram o Harry e liberaram todas as crianças, mas as partículas do Devorador de Mentes ainda estão no Will, ainda estão em todas as crianças, e o Devorador de Mentes ainda tá vivo. Então, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Bom, antes de eu te explicar como esse final poderia ter sido muito bom, mas eles perderam essa chance, aproveita e já deixa o seu like e comenta aí embaixo, de novo, se você quer o vídeo sobre a peça de teatro. Eu vou ficar muito feliz em fazer, mas alguém tem que pedir, por favor. Enfim, vamos lá. Pra começar, eu daria mais tempo pra tudo se desenvolver. Eu colocaria mais episódios ou, sinceramente, dividiria tudo isso em 2 temporadas. Mas, se isso não fosse possível, a gente precisasse fazer uma temporada só, eu mudaria o jeito que as coisas foram colocadas ali e eu tiraria alguns dos conflitos que aconteceram. Eles colocaram muita história e colocaram muitas ideias em muito pouco tempo. Não funcionou. Enfim, o meu plano para fazer com que tudo isso fosse muito bom é mudar uma coisa simples. A partir de um momento, se tudo fosse diferente, ia ser maravilhoso. Esse momento é quando a Holly e a Max escapam de Camazotz. Alguma delas teria ficado para assistir a memória do Henry inteira. Se fosse só a Holly, ela contaria pra Max, e se fosse só a Max, ia continuar normal. Quando a Max escapasse da mente do Henry, ela ia falar pro grupo, né, pra todo mundo, incluindo pra Joyce e pro Hopper, que o que aconteceu lá, né, o que ela viu. E daí, talvez, a Joyce e o Hopper, que estudaram com o Henry, lembrariam sobre isso. E não seria só um ponto que foi citado em uma fala da temporada inteira, da série inteira. Enfim, desse jeito, um dos dois também lembraria que o Henry tinha um namorico de infância mais ou menos, não sei mais, enfim, um namorico de adolescência, e pensaria que talvez desse pra trazer o Henry de volta usando esta pessoa que é a Patty Newman, eu esqueci o nome dela, enfim. Talvez podia ter também um conflito ali no meio, que eles tentaram trazer o Henry de volta e ele simplesmente negou, e daí eles pensaram, tem a Patty, é verdade, a gente pode levar ela pro Henry pra ver se funciona.
Então, no fim das contas, esse plano daria certo, eles cariam o Henry de volta pro lado do bem mais ou menos. E daí o Henry ia ajudar eles a acabar com o Devorador de Mentes, realmente trazendo um fim pra isso tudo. Pra esse final ficar ainda melhor, o Henry iria se sacrificar nessa batalha contra o Devorador de Mentes, assim trazendo algum impacto pra essa série. Você pode dizer que isso seria muito clichê, e que eles não estavam a fim de fazer alguma coisa tão batida. Mas eu ouvi alguém dizendo isso uma vez, eu não lembro quem foi. Se eu lembrasse, eu colocaria os créditos. O clichê é clichê por um motivo. E se ele for bem feito, qual é o problema? Eu prefiro um clichê bem feito do que uma tentativa de inovação que ficou meio ruim. Enfim, me fala aí nos comentários o que você achou do final dessa série. E se você quer a peça de teatro, o vídeo sobre a peça de teatro, é verdade. Aproveita também e já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada do que a gente posta por aqui. Lembrando que a gente tem vídeo novo todo domingo e quinta-feira às 5 horas da tarde e lives toda segunda, quarta e sexta às 7 horas da noite, a partir do dia 12 de janeiro. Você também pode clicar em um dos vídeos que tá aparecendo aqui embaixo, eu tenho certeza que você vai gostar de algum deles. E bom, muito obrigado por ter assistido até o fim. Como sempre, esse vídeo vai ficando por aqui, eu sou o HK e te vejo daqui a pouquinho. Até mais!